Oi gente, eu decidi fazer esse vídeo porque aconteceu um mal-entendido nos últimos dias envolvendo o meu conteúdo aqui do baú, a madrinha que foi finalista do Corrida das Blogueiras ano 7 e um tema que é muito sério, que é a invisibilidade trans. Esse não é um vídeo de ataque, não é um vídeo de exposed, não é um vídeo para gerar mais confusão ainda, é um vídeo para explicar o que aconteceu, para eu me posicionar de forma justa e também para a gente refletir sobre como a gente lida com pautas importantes dentro da nossa própria comunidade na internet. Eu me chamo Alex Alves, mas pode me chamar de Baú. Quem acompanha o Baú sabe que eu fiz vídeos com reviews de todos os episódios da 7ª temporada do Corrida das Blogueiras ano 7. E desde o primeiro episódio, eu falei que a Mad e a Kitty foram protagonistas absolutas dessa edição. Eu sempre falei que, na minha percepção pessoal, as duas seriam finalistas da temporada. Porque elas tiveram a trama central do programa, e isso foi uma construção de quem estava lá. O enredo do Corrida das Blogueiras ano 7 foi construído com a trama principal de Kitty versus Mad. Isso é inegável. A narrativa do programa foi construída em cima dessa rivalidade. A Mad, inclusive, até se tornou a maior recordista de vitórias de todos os tempos do Corrida das Blogueiras. A rivalidade entre ela e a Kitty foi o eixo central da temporada e isso não apaga em momento nenhum o mérito dos outros participantes também. Dentre eles, a madrinha que chegou até a final. Ela teve muitos momentos importantes e foi a pessoa mais carismática da temporada inteirinha, na minha opinião, como eu até falei nos últimos 2 vídeos que eu fiz, inclusive sobre corrida. E ela foi finalista junto da Kitty e da Mad, e isso foi algo gigantesco. Acontece que no dia da final, como muitos criadores de conteúdo fazem, eu preparei algumas artes com todos os cenários possíveis de pódio. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, com todas as 3 finalistas e as configurações possíveis existentes. Isso é algo absolutamente comum para quem trabalha com cobertura em tempo real. Eu não estou inventando a roda fazendo isso. Já queria deixar tudo prontinho porque eu fui à festa da final do Corrida e eu não ia poder criar nenhum conteúdo na hora lá. A ideia era postar o resultado rapidamente assim que ele fosse divulgado, porque eu estaria lá no dia. Só que aconteceu um erro de programação. Não sei se foi um bug do Instagram, se fui eu que fui sonso mesmo. Só sei que quando eu programei as postagens, eu fui tomar banho depois e quando eu voltei, 3 posts que estavam como programados acabaram indo ao ar. Isso no meio da tarde do dia da final, gente. E eles acabaram saindo um depois do outro com alguns minutos de distância entre eles. Em um deles a Mad era campeã, em outro a Kitty era campeã e no último a madrinha era campeã. O da Mad ficou mais de 20 minutos no ar, o da Kitty ficou uns 8 minutos no ar e o da madrinha ficou 3 minutos no ar. E gente, nesse tempo os posts já estavam em milhares de likes. Eles somados estavam com mais de 100 mil visualizações. Quando eu vi, eu quase desmaiei e apaguei na hora todos e fui me explicar nos stories. Falha técnica, acontece. Quem nunca errou na vida que atire a primeira pedra. Acontece que, para minha surpresa, a madrinha, que segue o baú, conhece a página, já curtiu, já comentou coisas por lá, foi pro Twitter para poder falar sobre isso que aconteceu. Ela fez postagens dizendo que se sentiu invisibilizada enquanto mulher trans e associou essa situação a um histórico de apagamento de pessoas trans e travestis. Olha aí o post dela. Abre aspas. Amo que uma página de memes postou a Kitty e a Mad como vencedoras e sequer me colocaram como possibilidade. Em todos os posts eu estava em terceiro lugar. Me sinto invisível mais uma vez. E ela continuou. Por isso que eu quero tanto ganhar. Chega de travesti invisibilizada. Tá na hora de mostrar que travesti não é bagunça e merece respeito. Fecha aspas. Essa postagem da madrinha sobre o baú já atingiu 224 mil pessoas. Ela não falou o nome do baú dessa postagem, mas todo mundo entendeu, né? Só entra lá que você vê que as respostas fazem menção ao baú, inclusive. E foi o suficiente para uma chuva de gente deixar de seguir o baú, a atacar no Twitter e até a me mandar mensagens super agressivas no direct do Instagram para me xingar depois dessa postagem da madrinha. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. A dor que a madrinha carrega é real. A gente sabe que a invisibilização de pessoas trans e travestis existe, é estrutural e é violentíssima no Brasil e no mundo todo também. Isso nem tá em debate aqui e nunca vai estar no baú. O que eu questiono aqui não é a existência dessa
ameaçador é a associação desse episódio específico a essa pauta, porque ela não corresponde à realidade do que aconteceu. Em nenhum momento houve a intenção de apagar, diminuir ou invisibilizar a madrinha. Existiu o trabalho de uma página que fez a cobertura do Corrida das Blogueiras desde o primeiro episódio e também existiram artes com todas as finalistas em todas as posições possíveis. Inclusive eu respondi a madrinha nesse tweet público dela explicando isso porque eu acredito no diálogo acima de qualquer coisa sempre. E a madrinha tinha acesso às minhas directs também sempre que ela precisasse. E ela nunca me respondeu a esse tweet. O que me incomodou, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, foi ver um erro técnico de uma página que sempre respeitou e apoiou a madrinha, sendo interpretado como um ato político ou ideológico de apagamento, que é algo gravíssimo, pelo menos pra mim, tá? E eu levo isso muito a sério. Eu prezo muito por isso. Aqui no Baú, nesse pouco mais de um ano de existência da página, eu já fiz vídeos falando sobre grandes personalidades trans como forma de relembrar, de aclamar e de prestigiar a trajetória delas. Eu falei de nomes como a Igona Moura, o Jorge Lafon, a Lacraia, a Roberta Close, a Leona Vingativa, sempre de maneira muito respeitosa e linda. Eu tenho orgulho demais desse trabalho que eu fiz e que eu faço. Oi, pessoal do Baú Explica! Eu tô amando esse especial que vocês estão fazendo para algumas pessoas da comunidade. Eu tô amando saber que eu vou participar também. Quero mandar um beijão para vocês e pode cortar. Quando a gente associa uma pauta de invisibilidade trans, que é uma pauta tão séria, a uma situação que não tem essa origem, a gente acaba correndo o risco de enfraquecer e de esvaziar essa pauta. Porque ao invés da gente discutir o apagamento real, estrutural e histórico que existe, a conversa vira um conflito pontual entre criadores de conteúdo. Isso não ajuda ninguém. Especialmente quando a gente tá falando de reality show. Eu fiquei tentando entender o que teria se passado na cabeça da madrinha quando ela, sendo finalista do maior reality show da internet brasileira, sendo aclamadíssima pelo público como uma das personalidades mais agradáveis e carismáticas que já passou pelo programa, escolheu horas antes da final do resultado, que na minha cabeça seria para ela um momento de vitória, independentemente do resultado, ter essa postagem como a única postagem dela nesse dia. A pauta trans é grande demais, gente, é importante demais. Ela não tem que ser colocada como resposta automática a todo o desconforto ou ruído de comunicação que as pessoas tenham. A gente nem sempre vai ganhar tudo na vida. A madrinha foi top 3 na maior temporada, repito aqui, na maior temporada do maior reality show da internet brasileira. Isso não é ser invisível, pelo menos não nesse momento, não nesse contexto. Isso é ser gigante. E sim, gente, embora eu tenha feito as artes para um resultado da madrinha campeã, eu reforço aqui a temporada 7 do Corrida das Blogueiras, por merecimento, por trajetória, por enredo e por tudo que quem assistiu viu, tinha que ser da Kitty ou da Mad mesmo. Eu falei isso desde o primeiro episódio, pelo menos na minha opinião, independentemente de quem fosse pra final com elas. E que bom que foi a madrinha que foi pra final com elas, porque do casting todo, é a pessoa com quem eu mais me simpatizei desde o começo. E isso é opinião pessoal, tá? A gente pode torcer pra quem a gente quiser. E eu vou continuar torcendo pra quem eu quiser aqui no YouTube. No Instagram eu vou continuar também, nas próximas temporadas, fazendo artes e deixando elas prontas pra todas as possibilidades de resultados. E tomara que o Instagram pare de me trollar, inclusive nas próximas. Mas é assim que as coisas funcionam. Eu sigo aqui reconhecendo o talento da madrinha, a importância da presença dela na final e a relevância da pauta que ela sempre levanta. Isso sem falar no sucesso dela como criadora de conteúdos desde sempre. Mas eu também preciso dizer que eu achei injusto ter sido colocado nesse lugar que ela me colocou, como se eu estivesse reproduzindo um apagamento que não aconteceu nesse caso. Pra encerrar, eu queria dizer uma coisa com muita honestidade aqui também, sabe? Eu acredito profundamente que causas importantes precisam ser tratadas com responsabilidade. Porque invisibilização trans existe, apagamento existe, violência simbólica e material existem também. Isso não é pauta de internet só, isso é realidade concreta de muitas pessoas. Justamente por isso, eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não transformar qualquer ruído, qualquer erro técnico ou qualquer frustração em símbolo automático desse tipo de violência, porque quando tudo vira apagamento, nada mais vai ser discutido com profundidade. Nesse caso específico, não houve intenção, não houve recorte ideológico,
lógico, não houve decisão editorial de excluir ninguém, gente. Houve um erro técnico dentro de uma prática comum de cobertura de reality show, que é algo que quem cria conteúdos sabe que acontece. E mesmo assim, esse erro foi lido como um gesto político de invisibilização. E aí que mora o meu incômodo mesmo, porque quando a gente coloca uma pessoa ou criador nesse lugar injustamente, especialmente em se tratando de uma pessoa que tá jogando do seu lado, a conversa deixa de ser sobre estrutura e passa a ser sobre culpa individual. Isso não fortalece a pauta, gente. Isso só desloca e deturpa os debates. Eu não quero e nunca quis minimizar a dor de ninguém, tá? Mas eu também não posso aceitar que um erro operacional seja usado como prova de algo que eu não faço e que eu não defendo. Eu acho que ser aliado também passa por poder dizer que isso aqui não foi justo. A nossa comunidade sempre foi espaço de acolhimento, mas também precisa ser um espaço de responsabilidade. A gente precisa aprender a diferenciar erro de intenção, a diferenciar análise de ataque, a separar narrativa de apagamento real. Porque no fim das contas, o que eu espero mesmo é que a gente consiga seguir defendendo pautas importantes sem esvaziamento, sem desgaste dessas pautas importantes e sem transformar elas em arma de conflito entre pessoas que muitas vezes estão do mesmo lado. Esse vídeo não é sobre ganhar uma discussão, é sobre colocar as coisas no lugar certo. Porque respeito também é isso. É verdade, é dar contexto e ter cuidado com as acusações que a gente faz. O criador de conteúdo tem um canhão nas mãos. E a gente tem que saber pra onde a gente tá apontando esses canhões. Sempre. Baú! Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui no vídeo também, que eu quero ler seu comentário por aqui, mas com muito respeito a todo mundo que foi retratado nesse vídeo, tá bom? E logo mais tem mais conteúdos por aqui. Um beijo e tchau, tchau.